Trump, hoje pela manhã, dia 6 de junho, nessa sexta-feira, envia um recado claro ao STF, Alexandre de Moraes principalmente, sobre a censura na internet, processando, o Alexandre de Moraes com as empresas Trust Social e Rumble. O próprio Trump fez isso nessa manhã e querendo indenização. Isso mostra claramente que ele está enviando um recado ao STF que quer censurar as redes sociais aos moldes da China, como o próprio Lula disse em vídeos passados. Então, a censura no Brasil está quase sendo implementada, afastando, deletando as big techs do país, como Google, YouTube, Facebook, WhatsApp e companhia. Então ele está avisando, dando um sinal. A própria imprensa brasileira, a Rede Globo, que eu já vou mostrar esse vídeo, está mostrando que isso é um sinal para que o Alexandre de Moraes pare. Eles parem de querer calar a boca do povo, porque eles querem falsear, maquiar os escândalos do INSS, entre outras aberrações que estão acontecendo nesse governo. Os tratados, os contratos, escusos com a China, muitas outras coisas estão acontecendo no solo brasileiro que está ferindo a soberania e que com a censura da internet o povo vai ficar sem saber o que está acontecendo realmente, porque eles vão calar a boca de todos os brasileiros. Alexandre da Medicine News e vamos às notícias do dia 6 de junho, hoje sexta-feira. Censura internacional. Moraes é processado por Rumble e Trust Social nos Estados Unidos, hoje pela manhã. As plataformas do Trump, da empresa Trump, Trust Social, ligadas ao presidente Donald Trump, entraram com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF em um tribunal federal da Flórida. As empresas acusam Moraes de censura, afirmam que ele violou a primeira emenda da Constituição americana, isso é um crime terrível para eles, e pedem ainda indenização por danos comerciais e a liberdade de expressão. Tudo é sobre a censura. Então eles estão dobrando a aposta, querendo censurar aqui no Brasil, com aos moldes da China. O Lula mandou vir um chinês especialista de confiança do presidente Xi Jinping da China para poder calar a boca dos brasileiros. Isso é censura. Entendeu? A gente está vendo prisões de piadistas, de comediantes, a gente está vendo acontecer a soltura de bandidos, do narcotraficante, do narcotráfico, do Comando Vermelho, do PCC, e até mesmo terroristas em solo brasileiro. E está acontecendo muitas coisas estranhas no Brasil. Eles querem censurar porque o PT está arruinando o país, vamos assim dizer, e está pedindo ao STF que censure aos moldes da China. Então, segundo o processo, as chamadas ordens da mordaça de Moraes tentaram se aplicar fora do Brasil, o que seria ilegal no território norte-americano. Ele já vem fazendo isso há algum tempo. Tem um mandado de prisão sobre uma brasileira naturalizada americana, que mora lá há mais de 20 anos, que existe esse mandado de prisão com validade até 2030. Ele nem sustou isso. Não pode prender uma cidadã americana. Ela veio ver seus familiares aqui em anos passados, acho que foi 2024, no Natal, e descobriu que tem um mandado de prisão contra ela. Só não foi presa porque ela tinha um passaporte dos Estados Unidos e a polícia liberou ela. Mas ela tem medo de vir no Brasil novamente, porque ela pode ser presa. Então, ele mandou o mandado de prisão para uma cidadã americana. Isso é crime, rapaz. Entendeu? Isso não pode acontecer. Entendeu? Ele não parece que não tem noções do direito. Ou então está fazendo de propósito. E eles estão processando. E agora o Lula está pedindo a censura no Brasil. Eles estão enviando um recado. A imprensa brasileira, a Rede Globo, ela já entendeu isso. E é para eles parar. Mas não, eles estão dobrando a aposta. O caso gira em torno da suspensão da conta de Alan dos Santos, um jornalista que está foragido, exilado lá nos Estados Unidos, que já é cidadão americano, e da tentativa de aplicar penalidades a Rumble, uma plataforma semelhante ao YouTube. Eu mesmo perdi minha conta no Rumble. Eu tinha uma conta no Rumble, como muitos tem, um Monark tinha também, todos os grandes YouTube têm. Mas foi banido do Brasil por não cumprir as decisões judiciais brasileiras. As empresas afirmam que Moraes ultrapassou fronteiras legais e diplomáticas, ameaçando sempre a liberdade de expressão em plataformas digitais americanas.
as Big Techs. E eles estão querendo banir, censurar aqui no Brasil por esses dias. A colega Daniela Lima, Advocacia Geral da União, determinou que o seu escritório nos Estados Unidos apure uma nova iniciativa das redes Rumble e da rede Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Americana, naquele caso de alguns meses que provocou bastante controvérsia. Essas empresas já tinham pedido sanções ao ministro em uma liminar negada pela responsável pelo caso. Eles apresentaram um novo pleito agora contra o magistrado. O pedido dessa vez tem caráter indenizatório. A alegação seria de que decisões de Moraes que eventualmente tenham causado prejuízos às empresas Trump Media e Rumble deveriam ser ressarcidas. De acordo com a apuração da nossa Daniela Lima, o movimento ocorre sem que tenham sido atendidas as reivindicações da Justiça Americana durante a primeira ofensiva, como a citação correta das empresas ao ministro no Brasil. Para integrantes da AGU que acompanham o caso, trata-se de um factoide para embaraçar o julgamento do Marco Civil da Internet, retomado esta semana no STF. Como ela deixou bem claro, é realmente um aviso para que não faça esse tipo de censura aqui no Brasil. Realmente, ele precisa acatar essa visão do Trump, que ele já está sendo processado lá e as coisas podem ainda piorar ainda mais, né? Então, por quê? Por que eles querem censurar aqui no Brasil? O Lula está com essa pressa toda? Porque não é só o caso do INSS, do desconforto do governo, né? E as pessoas irem para as redes sociais e ver esse rombo do INSS, e até agora ninguém ficou preso. O problema dos Correios. São vários escândalos de corrupção. O pé de meia. Agora um novo escândalo que vai acontecer esses dias é o pé de meia. Os desvios e rombos bilionários também. Então são os Correios. É o pé de meia. É o Arrozão. É a Lei Rouanet, é a Rede Globo, o dono da Rede Globo com um iate de R$1 bilhão desfilando aí, né? É tudo dinheiro roubado, né? Isso aí a gente tem que falar, o português, claro. E o governo se sente desconfortável e do povo ficar massacrando isso de noite. Então cala a boca desse povo, aos moldes da China. Mas não é somente isso, a coisa é muito mais profunda. Existem aqui no Brasil terroristas da Al-Qaeda, do Hezbollah, do Hamas, no território brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, no Acre, nas fronteiras, entendeu? Está existindo contratos escusos, acontecendo contratos escusos com esse desgoverno, com a China. A China está tomando conta de muitas empresas, muita coisa aqui no Brasil, até do agronegócio. Eles querem liberar para a China fazer esse tipo de coisa. E isso é um perigo à soberania do Brasil. Entendeu? Isso é uma aliança que o PT está fazendo com esses ditadores. Isso é ferir a soberania. Então, eles estão querendo passar a censura. Entendeu? A coisa é muito grave. E o Trump está dando sinais, dando um recado. Olha, se vocês continuarem e expulsarem as Big Techs daí, fazendo censura aos moldes chineses, vocês serão todos sancionados. Relação das redes sociais e o incômodo, né, que o poder, né, que os donos do poder têm com essa fissura nas narrativas formais que sempre foram colocadas de goela abaixo na sociedade brasileira. Então você tem visto e tem ouvido declarações muito fortes do presidente da República, de líderes do Partido dos Trabalhadores, presidente que eu falo, o Lula, né? É até estranho chamar de presidente da República, mas é um fato, né? Líderes importantes do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, do próprio Judiciário, extremamente incomodados, né, com a maneira como são questionados, criticados, fiscalizados, contraditados pela sociedade através das redes sociais. Isso atrapalha muito a narrativa oficial. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência Social. Né, o Sidônio chamou, né, o PT e disse, olha, a história é a seguinte, né, a corrupção começou na época do Bolsonaro e ele é o culpado. Só que é difícil você engolir uma versão em que o irmão do presidente Lula, os sindicatos ligados ao PT historicamente, a CONTAG, que foi criada em 1963 ainda sob a égide das Ligas Camponesas de Francisco Julião, que é filiada à CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, que esse corolário, esse conjunto de instituições ligadas à República Sindical, que historicamente ampara a esquerda no país, tenha sido beneficiada, né, pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro montou uma estrutura para beneficiar
o PT, os seus aliados, o PDT e os sindicatos. Então, a pesquisa agora da Quest mostra que praticamente 5 por 1 da população acredita que, de fato, a corrupção ocorreu no governo do PT, e é verdade, ocorreu no governo do PT. O PT está no DNA, a corrupção é uma coisa endêmica, crônica, difícil de ser retirada, se confunde com a história do partido. Corrupção e PT rimam, né? São duas faces da mesma moeda, né? E isso se dá muito por esse ambiente que as redes sociais permitem que a população contradite a versão oficial. Então, eu acredito que esse julgamento é um marco, porque o que se quer fazer, e aqui está o Marcílio, que é um profundo conhecedor da Constituição brasileira, que hoje está fragilizado e relativamente. Pontuou muito bem, o senador aqui pontuou muito bem a questão da censura que eles querem implementar no Brasil, ou seja, o Ministério da Verdade. Mas ele não falou a profundidade que eu estou dizendo aqui. Porque ele é um senador, ele não quer se expor a esse ponto, que ele pode ser até preso também. Mas existe a China, contratos escusos, existe terroristas no país, que eles abriram as portas, vamos assim dizer. Não é só o Comando Vermelho e o PCC que devem ser classificados como terroristas. Os próprios terroristas do Al-Qaeda estão aqui no Rio de Janeiro, junto com os traficantes. A Polícia Civil já identificou isso. No Acre, o Hezbollah, fazendo comércio, coisas ilegais, lavando dinheiro, ouro, uma opção de safadeza. Então são esses perigos que estão acontecendo. E eles querem censurar para que você, cidadão brasileiro, fique assistindo futebol, se distraindo e achando que está tudo bem no Brasil. E que na verdade não está. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.